Tá todo mundo ligado. Olá, amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cartografia, mais especificamente sobre a dificuldade de se fazer mapas, vez que os mapas são planos e a Terra, ela é uma esfera. Será uma esfera mesmo? Na verdade, quando você estava ali pela quinta série, sexta série, seu professor te explicou que a Terra, na verdade, é um geóide. Essas formas meio irregulares aqui que se assemelham a uma esfera, mas que têm distorções. Na verdade, se a gente for assemelhar a Terra a alguma coisa, para pensarmos em termos de mapas, vamos assemelhá-la a uma laranja. Aqui você vê uma laranja, você vê a linha do Equador e vê o continente americano inscrito nessa laranja. Pois bem, a primeira grande dificuldade da cartografia é poder representar essa laranja, que seria o geóide, ou então uma esfera, como a gente aprendeu, num plano, num mapa. Ora, é muito difícil. O ideal seria que os mapas fossem como o globo terrestre, ao invés de serem planos, como aparecem nos nossos livros, nos nossos atlas. Mas vocês já imaginaram o grau de dificuldade da gente ficar carregando o globo terrestre? E mais ainda, quando a gente precisa de detalhamento, como colocar isso numa superfície esférica? Pois bem, aí então a gente tem um abacaxi enorme para descascar. Ou melhor, acho que a gente teria uma laranja. A primeira forma que a gente poderia fazer é tentar planificar a laranja. Vejam vocês que nós estamos aqui tirando a casca da laranja e tentando colocar isso num plano. Todavia, nós observamos que esse plano fica bastante distorcido. Dê uma olhada quantos recortes, quantas partes sem integração, que não é isso que acontece nos mapas. Em síntese, nós precisávamos ainda de mais detalhes. E aí a gente vai repartir essa laranja, a casca da laranja, em pedaços. Continuamos ainda com essas distorções. Como é que a gente descasca esse abacaxi? Ou melhor, como é que a gente descasca a laranja? Pois bem, a cartografia, ela lança a mão de uma ajuda da matemática. E aí, então, a gente tem a utilização de projeções cartográficas. O que é uma projeção cartográfica? Nada mais é do que uma fórmula matemática que pega as curvas da Terra, que são as coordenadas geográficas, latitude, longitude, que está na forma da Terra, portanto, uma forma assemelhada a uma esfera, e transforma isso em coordenadas planas. Aí, então, a gente tem os mapas. Só que é muito importante que a gente tenha bem claro que isso aí é um artifício geométrico. E isso não reduz totalmente as deformações. Não elimina totalmente. Apenas favorece a utilização para uma determinada região da esfera terrestre. Não dá para a gente ter uma projeção cartográfica que represente a Terra toda sem deformação. Quais são esses tipos de projeções que a gente tem? A primeira delas é a projeção cilíndrica. Você vê aqui um mapa como um cilindro que foi desenvolvido em torno da esfera terrestre, do globo. Algo mais ou menos assim, observe. Você tem o plano do mapa, o papel, formando um cilindro, e dentro desse cilindro está inscrita a esfera, que é a esfera terrestre. Essa é a projeção mais comum dos mapas mundis. É inclusive a projeção mais antiga, é a projeção de Mercator, Gerhard Mercator. Essa projeção ela já era utilizada por ocasião das grandes navegações, dos descobrimentos. Ela projeta a Terra num plano.
Se você observar para o mapa de Mercator aqui, você vai ver que tanto as linhas de latitude como as linhas de longitude são linhas que formam ângulos retos. Portanto, à medida que a gente vai saindo do Equador, olha embaixo esse gráfico agora que mostra a distorção, tá vendo? À medida que a gente sai do Equador, dessa área que aparece aí, desses retângulos que aparecem em verde, a gente vai tendo distorções. A gente começa a ter uma alteração daquilo que seria o normal da área e da superfície e da forma, melhor dizendo, dos continentes. Até que a gente chega nos polos, nas latitudes altas, quando a distorção é elevadíssima. É por isso que a gente olha essa ilha aqui, lá no norte do Canadá, que é a Groenlândia, e a gente vê essa ilha com um tamanho enorme. Isso ocorre porque nós estamos numa área de latitude muito alta. E essa projeção nas latitudes altas, ela faz uma distorção muito grande. A mesma coisa ocorre no continente antártico. Lá onde existe aquelas bases científicas de pesquisa, uma base que é uma base internacional, o Brasil inclusive está lá, vejam que aparece no mapa como uma área muito grande de continente. Mas isso é distorcido, isso aí está aumentado. Pois bem, além dessa projeção do Mercator, a gente tem também uma outra projeção que surgiu ali na década de 70, aquele período da Guerra Fria, aquele período do antagonismo, da bipolaridade entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética. E o que não faltava naquela época era barbudinho para questionar a ordem que a gente tinha para a transmissão dos conhecimentos. Pois bem, Peters, ele era um cartógrafo que se enquadrou dentro desse espírito e que questionava muito essa projeção de Mercator padrão. Essa projeção de Mercator calcada no hemisfério norte, particularmente na Europa. Lembre-se que o meridiano de Greenwich, o meridiano que divide a Terra em Ocidente e Oriente, ele corta a Terra em dois hemisférios, passando pela Inglaterra, por Greenwich, que é um observatório astronômico inglês. Portanto, essa divisão da Terra, essa centralização da Terra a partir da Europa, ela inquietava demais ao Peters, e não só ao Peters, aos que questionavam o poder que a informação tem para poder manipular as pessoas. Aí então o Peters propõe uma projeção cilíndrica, como era a projeção do Mercator, que está aqui ao lado. Ó. No entanto, essa projeção cilíndrica, ela preserva a área dos continentes em detrimento das formas. O que é que o Peters queria mostrar? Quem era maior e quem era menor. Além disso, se você observar atentamente, ao invés dele estar centralizado na Europa, quem está ocupando o centro do mapa é a África, que é um continente de países subdesenvolvidos e que era a razão do Peters questionar os mapas e a cartografia até então. Para o Peters, isso chamaria a atenção das pessoas para as áreas subdesenvolvidas. Por isso mesmo, esse mapa foi chamado de mapa terceiro-mundista, ou até mapa para um mundo mais justo, mais igualitário. Dentro desse espírito de justiça, de igualdade, surgiu então quem apresentou o mapa de Peters, só que agora de uma forma pouco tradicional. O que nós chamaríamos de o mapa de ponta cabeça, que é essa visão que a gente tem aqui na tela agora. Mas ele não está de ponta cabeça, meus caros, vamos parar, vamos pensar um pouquinho. A Terra não tem ponta nem cabeça, né? Essa parte de cima ou parte de baixo também não existe. O conceito de norte, o conceito de sul,
ele é estabelecido a partir daquilo que você aprendeu lá na escola primária, que era orientação. Lembra-se que a professora pedia para você olhar onde nascia o sol, estender o seu braço direito, e aí então você teria o seu braço direito no leste, o seu braço esquerdo estendido seria o oeste, à sua frente você teria o norte, e às suas costas estaria o sul. Pois bem, a professora estava dizendo para você que a orientação norte, sul, leste, oeste é feita a partir do Sol. E a Terra, ela não está abaixo do Sol, acima do Sol. Você também aprendeu que a Terra gira em torno do Sol. Portanto, um mapa como esse de projeção de Peters, com o hemisfério norte colocado na parte de baixo, ele é um mapa pouco convencional, mas não está errado. E o que se pretende fazer aí é chamar a atenção, uma vez mais, para a ordem mundial. Particularmente, chamar a atenção para o Sul, que é uma região onde se concentra o subdesenvolvimento, os países pobres. Observe ali, ó, excluindo-se a Austrália, você vai ver a África, você vai ver a América do Sul, a América Central, você vai ver a Índia, você vai ver a região das ilhas do Pacífico também pobres. Portanto, essa é uma projeção cilíndrica com um princípio terceiro-mundista. Depois, o outro tipo de projeção que a gente pode ter é a projeção cônica. Veja agora que a esfera terrestre, o globo da Terra, ele está inserido num cone, um chapeuzinho de festa infantil. Está lembrado disso? Pois bem, esse cone, a base do cone é uma circunferência muito mais larga do que o topo. Esse cone, ele é ideal para representar as regiões de latitudes médias. Observe ali o gráfico de distorção. A área verde, ela aparece na porção central do mapa. E essa porção central do mapa, ela está tangenciando a região de latitudes médias. Ela não está nem no polo e nem no Equador. Se você observar que a base da pirâmide está no Equador, olha a linha ali no gráfico de distorção, na região da base, ela está em vermelho, tá vendo? Olha, uma distorção muito alta. Não é? Assim como o topo, o polo, também é uma linha em vermelho, uma distorção muito alta. Aonde é que aparecem as linhas verdes? As linhas verdes aparecem nas regiões de latitude média. Por último, existe uma projeção para a gente representar os polos, ou qualquer outra porção da Terra, porque ela tem como princípio projetar a esfera num plano. Observe que o plano, o papel do mapa, está tangenciando diretamente um ponto da esfera terrestre, o polo, no caso. E aí, então, você tem ao lado, à direita, o mapa, que é a representação plana desse tangenciamento. Novamente, aonde é que está a distorção mínima e a distorção máxima? A distorção mínima é exatamente no ponto em que o plano, o papel do mapa, toca o globo terrestre, toca a esfera, enquanto que a distorção máxima está no ponto onde a esfera não é tocada pelo papel. A isso nós chamamos de projeção plana e tem uma distorção maior à medida em que a gente se afasta do centro dessa esfera. Ok? Depois a gente volta a falar, a próxima apresentação, eu vou falar para vocês de escalas. Um abraço, até a próxima.